A vida é uma dádiva. Garantir a passagem dos dias com qualidade é o desafio dos tempos modernos. O aumento da longevidade, o incremento de doenças crónicas, as mudanças no núcleo familiar tornaram inevitável a constituição formal da rede de cuidados paliativos. Desde 2006 até agora, fomos perceber os avanços mais significativos. Em Portugal, os cuidados paliativos deram um enorme salto nos últimos anos, fruto da Lei de Base dos Cuidados Paliativos, da constituição de uma Comissão Nacional que delineou uma estratégia e cujas medidas têm sido implementadas nos últimos anos. Eu recordo a constituição de equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos em quase todos os hospitais. Recordo um conjunto de unidades de cuidados paliativos que foram criadas em várias unidades e a constituição de unidades de equipas de comunidade de cuidados paliativos que é feito um trabalho espantoso no domicílio de cada um desses doentes. Creio que houve vários avanços no nosso país em matéria de cuidados paliativos. Em primeiro lugar, dizer que a Academia prestou aqui um papel essencial, porque foram, no essencial, as faculdades de medicina e as escolas médicas que, de algum modo, dinamizaram a formação de quadros nesta temática. Porquê? Porque os cuidados paliativos, e concretamente a medicina paliativa, nunca foram considerados como uma área major. E a Academia aqui prestou, penso eu, um bom papel, primeiro através da introdução nos currículos da formação médica, como de enfermagem e noutras áreas, esta área genérica dos cuidados paliativos, e depois promovendo a formação especializada, nomeadamente a nível de mestrado. A construção da estrutura base, penso que foi a grande conquista, o reconhecimento da necessidade da existência dos cuidados paliativos e uma maior preparação. Portanto, um investimento na formação dos profissionais foi, de facto, algo que era necessário e que tem sido conseguido. Não podemos dizer que estejamos bem. Também começámos um bocadinho mais tardiamente que os outros países a nível mundial e europeu nos cuidados paliativos, mas neste momento, por exemplo, nos últimos anos foram desenvolvidas várias equipas. Quase todos os hospitais, ou todos mesmo, têm uma equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos. Já há muitas equipas comunitárias no terreno, aí de certeza mais deficitárias, portanto, haveria necessidade de facto de haver muitas mais. Claramente que temos que reconhecer que houve um importante desenvolvimento nesta área. Um crescimento das equipas, houve uma grande motivação, nós assistimos a uma persistência por parte destes profissionais que estão no terreno. E como é a olhar o presente que mudamos o futuro, olhamos as lacunas da rede de cuidados paliativos. Povinha, está boa? Está boa. É verdade que ao nível das equipas comunitárias, em cada um dos concelhos, ainda há manchas no país que precisam de ser cumpridas, precisam de ter, naturalmente, um apoio mais direto. É verdade que um caminho que é difícil, temos que ter profissionais com formação adequada, mas acima de tudo precisamos ter uma prioridade, que esta área não seja, por razões várias, discriminada negativamente em relação a outras dimensões da saúde. E, portanto, é essa aposta que tem que ser feita de uma forma clara nos cuidados paliativos. A cobertura ainda não é uniforme nem total, ela não é igual geograficamente, há ainda algumas assimetrias e com isto também alguma injustiça no acesso à saúde. A questão fundamental relaciona-se com a acessibilidade em tempo útil às diversas tipologias de cuidados paliativos e a articulação destas equipas no terreno, bem como a capacidade de resposta face às solicitações. Segundo o último relatório da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, a cobertura geográfica de cuidados paliativos em todo o país é uma realidade na medida em que todos os distritos têm pelo menos um recurso específico de cuidados paliativos, mas não é suficiente. Eu creio que temos que ter a ambição de, numa década, ter uma rede de cuidados paliativos da qual Portugal, os portugueses e as portuguesas possam orgulhar. Isso é perfeitamente alcançável. Nota-se, aliás, uma enorme evolução geracional na matéria. Nós temos cada vez mais estudantes mais jovens de todas as áreas do conhecimento, mesmo muitos jovens médicos com interesse na temática. Abrimos uma extensa janela para o amanhã, perspectivamos o futuro da rede de cuidados paliativos, um caminho cada vez mais de regresso a casa e de humanização da medicina e da própria vida. Cada vez mais nós temos que ter a capacidade de, se assim o desejarmos,
de podermos morrer com dignidade no nosso domicílio, mas acima de tudo podemos ter o apoio, enfim, durante os últimos meses da nossa vida, de uma equipa de excelentes profissionais que podem dar-nos todas as variáveis que também podemos ter no hospital, mas ter no nosso domicílio, junto da nossa família, e que de uma forma tranquila possamos viver a vida com dignidade. Há muitas situações em que os doentes estão internados, mas o problema principal não é, digamos, os problemas físicos, mas sim as questões da dependência e problemas sociais, portanto, e que dificultam, digamos assim, o regresso ao seu domicílio de muitos doentes. E essa percentagem pode ser grande. E, portanto, é nesse aspecto que é preciso evoluir. Os cuidados paliativos devem estar onde estão as pessoas, em situação de sofrimento e em situação de doença ameaçadora de vida. Se um doente não tem indicação para escalonamento no tratamento ou para descontinuação do mesmo, ele tem o direito de ter os melhores cuidados possíveis, adequados à sua situação, à sua etapa de vida, à sua condição física, independentemente do diagnóstico. Do ponto de vista económico, a aposta em cuidados paliativos tem impacto na balança orçamental da saúde. Maior aposta significa menos custos para o Serviço Nacional de Saúde. Os cuidados paliativos prevêem uma diminuição nos custos em saúde, ou seja, este custo-benefício que nos traz, e também prevêem a equidade no acesso aos cuidados e também a continuidade dos mesmos. Sendo que também sabemos do benefício da implementação destes cuidados desde o início do decurso da doença, ou seja, desde o diagnóstico até ao fim de vida dos pacientes e depois do processo de luto, que é o que está previsto na definição dos cuidados paliativos, só que ainda percebemos que pode haver alguma resistência na implementação destes cuidados desde o início. Numa lógica estritamente económica, até compensa apostar em cuidados paliativos, porque no fim da linha até poupam dinheiro aos contribuintes. Isso está estudado. Obviamente não é por isso que eles devem ser implementados, mas só ajuda o decisor político a entrar com os cuidados paliativos na equação das políticas públicas na saúde. Oi, estás a dormir? Vai embora acordar. Mas para isso é preciso formar mais técnicos, envolver a rede familiar e os serviços sociais. Com o nível das equipes comunitárias, em cada um dos concelhos, ainda há manchas no país que precisam de ser cumpridas, precisam de ter, eventualmente, um apoio mais direto. É verdade que um caminho que é difícil, estamos a ter profissionais com formação adequada, mas acima de tudo precisamos ter uma prioridade, que esta área não seja, por razões várias, discriminada negativamente de fruto ou em relação a outras dimensões da saúde. E, portanto, é essa aposta que tem que ser feita de uma forma clara nos cuidados paliativos. É um trabalho que tem que ser alargado, é apoiar os cuidadores, as famílias, dar-lhes condições para cuidarem dos seus apoiados, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de saúde, que são os dois grandes grupos de apoio em termos de organização social, para apoiar as pessoas a falecerem, ou melhor, eu não gosto de falar nestes aspectos, peço desculpa, a viverem onde querem. As famílias podem ter muita vontade e muitas vezes têm, de facto, de ter o seu doente, o seu ente querido no seio familiar e no seu domicílio, mas elas têm que ser apoiadas. Por exemplo, basta pensar a nível de controle sintomático, não é fácil ter um doente em casa a morrer e que esteja com dores, não é? Portanto, tem que haver uma equipa especializada que apoie esta família e estes doentes, tanto a nível físico como psicossocial. Os planos estratégicos são determinantes na identificação do número de pessoas que carecem deste tipo de cuidados especializados, integrando estas assimetrias que temos em termos geográficos, culturais, os apoios na comunidade, como já disse, mas também tem que integrar os aspectos económicos. Permitimos também dar uma maior qualidade de vida aos pacientes, respeitando a sua vontade. Um paciente estando informado desde o início sobre o seu diagnóstico, as várias opções que tem de tratamento e o que será mais indicado de acordo com as suas necessidades, com os seus princípios e os seus valores, vamos sempre conseguir respeitar a sua vontade. A pandemia da Covid-19 mudou o mundo e revolucionou todos os serviços hospitalares. Muitas unidades de cuidados paliativos foram deslocalizadas. Qual a fatura a pagar a longo prazo?
que não se faça como tem acontecido noutras áreas, não é? É esquecer os outros doentes em detrimento dos doentes com Covid. Eles têm de ser tratados todos da mesma maneira, não é? E, portanto, não podemos esquecer os outros doentes. Isso é importante. Qual foi para mim o grande problema, mais uma vez? Não é aqueles doentes que a gente já conhecia, ou os doentes que, apesar de tudo, estavam no hospital e a gente ia tendo acesso e conseguindo colaborar, foi toda aquela massa de cidadãos que nunca apareceu, que nunca teve acesso, porque nós não tínhamos conhecimento. E, de facto, o que é que acontece? Muitos doentes já não procuram os cuidados paliativos, assim como as instituições de saúde, com medo de serem infectados. A pandemia pela Covid-19, obviamente, transformou todos os sistemas de saúde em todos os países do planeta em verdadeiras unidades de combate à Covid-19. Agora, temos que pensar o nosso futuro como um pós-pandémico. E esse futuro como um pós-pandémico implica não apenas regressar à normalidade, mas, sobretudo, planear estrategicamente o futuro. E, portanto, estou convencido que quando esta pandemia passar, e todos fazemos votos para que seja nos próximos meses, bom, aí podemos voltar a planear estrategicamente o sistema de saúde e, obviamente, dar a ênfase que os cuidados paliativos carecem e necessitam. Ideias-chave para mudar o futuro, mais ferramentas de reflexão para os profissionais de saúde que perpetuam a vida dos utentes, dando o abraço do conforto da medicina paliativa.